Olá, rapaziada. Estamos começando mais uma aula de filosofia, segundo ano do ensino médio, volume 1, unidade 1. E o tema é o que devo fazer. Para a gente começar a nossa aulinha de revisão, nós vamos trabalhar justamente o conceito de moral e ética. O que é a moral, pessoal? Moral é um conjunto de regras, é um conjunto de normas que é aceita por uma sociedade. E, de certo modo, nós somos criados dentro de regras morais. Então, cada sociedade ela vai variar um pouco com as suas regras, né? Você encontra numa sociedade algumas regras morais que não dizem respeito a uma outra sociedade. Então, para a gente entender o que é moral, é justamente a gente ter na mente que são regras, são normas aceitas, que a gente é socializado dentro delas e a gente segue. A questão da ética já escapa um pouquinho sobre o aspecto moral, simplesmente porque quando você se depara com a regra moral, você tem a capacidade, a liberdade de poder fazer uma reflexão e escolher se vai seguir a regra ou não. Né? Então é nesse contexto que se instala a ética, no contexto da reflexão. Eu tenho algumas normas, eu tenho algumas regras, e essas regras podem ser seguidas ou não. E como eu tenho que entender isso, como é que eu devo fazer isso, né? Porque é importante a reflexão ética, principalmente sobre os aspectos morais. E é isso que nós vamos ver nesta unidade. A primeira análise que a gente faz a respeito das regras morais é justamente de como eu devo proceder, de como eu devo avaliar a minha ação. Lembre-se, numa regra moral, a norma está dada e, de certo modo, nós somos socializados dentro dessa norma. Isso significa dizer que, muitas das vezes, a gente age em cima da norma moral, da regra moral, sem a reflexão. O comportamento ele é dado e você simplesmente segue. E é nesse momento em que você para fazer a reflexão sobre uma norma específica, uma regra específica, que você sai do campo da moral para o campo da ética e faz uma reflexão a respeito da sua ação e principalmente da ação do outro. Por isso o conceito de sociedade é importante, porque uma regra moral ela tem como fundamento tentar atingir e tentar ser o melhor para uma sociedade, né? E a ética, ela tem um outro olhar sobre a regra moral, principalmente sobre o aspecto humano. Né? Por isso são dois conceitos importantes para a gente entender dentro da reflexão ética e das regras morais, que é o conceito de sociedade. O conceito de sociedade diz que é o ser humano estando junto a outro ser humano, estando junto com outro ser humano, mantendo ali as suas relações sociais, as suas relações culturais, as suas relações de cooperação e de participação. Então, viver em sociedade é, por princípio, estar junto com o outro. Lembre-se que na ética não há individualidade, não há a ação ética com você mesmo. A ética ela só ocorre, a reflexão ela só ocorre quando você tem a dimensão da sua ação e a dimensão da sua ação em relação ao outro. Como é que isso vai se dar, vai se desenvolver, quais serão os efeitos, as causas da sua ação em relação ao outro. E é sobre esse aspecto que começará a sua análise. O que nós temos que levar em consideração sobre as questões da moral e da ética são as questões dos valores, né? Como que os valores se estabelecem no interior de uma sociedade e como esses valores vão servir de guia para as minhas ações. Então eu tenho uma regra, por exemplo, de comportamento que é dado pela moral, como dizer a verdade, e eu vou considerar dizer sempre a verdade do ponto de vista da ética, se isto irá fazer um bem ou não a partir do outro. Por isso que a análise da ação ética, ela está dentro do conceito de liberdade, de escolha, de reflexão do sujeito ético. O sujeito age, pensa a respeito de uma regra e pode ali operar a sua ação, tendo sempre como objetivo, que este é o objetivo da ética, buscar os valores que se estabelecem para o bem da ação social. Isso significa que você leva em consideração não só o seu bem, como também o bem para o outro. Como que a gente pensa as ações éticas? Nós temos as ações éticas em três fases da reflexão. Primeira fase são os nossos desejos, as nossas vontades, ou seja, nós somos dotados de vontade, nós somos dotados de desejos, e são esses desejos que vão guiar os nossos pensamentos e guiar as nossas ações. Então, a primeira reflexão que nós devemos fazer sobre as questões éticas é o que quero fazer.
O segundo movimento é justamente o movimento em que envolve a nossa liberdade, envolve o nosso poder de escolha. Né? Eu posso fazer determinada ação? Sim, claro, não há nada que me impeça de fazer uma ação. O que me impede, o que vai servir como dificuldade, o que vai servir como barreira, é justamente as consequências dessa ação que eu estou escolhendo agora. Por isso, o segundo movimento é justamente o movimento da nossa liberdade, da nossa escolha. Né? O que posso fazer? Né? O que posso fazer das minhas ações, o que posso fazer das minhas vontades, o que posso fazer dos meus desejos. E o terceiro movimento é o que eu devo fazer, que envolve justamente o conceito de sociedade. Esse conceito é fundamental, principalmente quando você pensa que estar junto com outro, estar com outro, envolve também a sua existência. Nós temos que pensar a sociedade não só do ponto de vista da minha ação, mas do ponto de vista também da existência. Eu existo, eu estou hoje com determinada idade, por quê? Porque houve uma colaboração, houve uma participação de vários membros da sociedade que colaboraram para a minha existência. Isso significa que se eu não estivesse vivendo em sociedade, eu estaria em outro ambiente. Qual seria esse ambiente? Seria o da selva, seria um ambiente selvagem, eu estaria dando por mim mesmo conta da minha existência. Ou seja, eu não sou, na nossa sociedade, capaz de dar conta da minha existência, eu preciso do outro, preciso da colaboração do outro. Por isso, o fundamento de sociedade é importante para aquela pergunta, o que devo fazer? Pois bem, no momento em que eu chego a essa reflexão, em que eu posso fazer alguma coisa, eu posso usar da minha liberdade, posso fazer a minha escolha, alguma coisa, a pergunta é, o que devo fazer? Eu devo ir contra a regra moral? Eu devo ir contra a humanidade do outro que participa e colabora com a minha existência? Essas são as questões éticas. A princípio a gente entende que eu devo seguir uma regra, eu devo seguir o conceito moral de bem para o outro, mesmo não concordando com a ação. Mas o que eu tenho que fazer, a reflexão é justamente de o quanto essa ação pode ser mudada, pode ser modificada. Eu posso mudar as regras morais da minha sociedade? Posso, mas a mudança dessas regras morais da minha sociedade, ela beneficia o outro, ela se dirige para o outro, ela fará bem para a humanidade do outro, e é essa reflexão que você tem que fazer. Ok? O MD traz para nós 3 conceitos fundamentais, pessoal, para a gente entender justamente o conceito de sociedade e da ação ética em sociedade. O primeiro conceito é a anomia, é aquele conceito em que o sujeito não encontra na sociedade nenhuma lei que serve para guiar a sua ação, ou seja, ele ignora qualquer norma, agindo de acordo com o seu próprio desejo. O segundo conceito é o conceito de heteronomia, que é justamente a ação submetida à influência da sociedade, à influência da ação moral, da regra moral. E o sujeito, então, segue esta ação sem se dar conta, porque está seguindo, porque todo mundo segue, é uma regra, é uma norma, e ele vai acabar seguindo essa ação. E o terceiro conceito é o conceito de autonomia, que é você refletir sobre uma lei que se refere a você, mas principalmente se refere ao outro, e você considerar justamente essa sua lei, essa sua ação, esse seu movimento ético em relação ao bem ao outro, ter autonomia dentro do conceito de sociedade, e cabe ressaltar, dentro do conceito de sociedade, é justamente você legislar sobre si mesmo e fazer escolhas que se referem a você e à sua humanidade. Então, portanto, esta ação de autonomia, ela é muito clara e ela é muito objetiva. Eu sou autônomo quando eu tomo consciência da minha sociedade, quando eu tomo consciência do meu existir, e agora eu pratico a minha ação, a minha lei, tá? De acordo com esses orientativos que são me dados, ou seja, a minha humanidade, a colaboração e a participação. O MD traz para nós a diferença entre normas jurídicas e normas morais. As normas jurídicas, elas são cobradas em leis e têm uma punição sempre como referência à ação. Quando você segue uma ação, quando você não segue uma norma jurídica, em geral você tem uma consequência, você tem uma punição, você tem uma pena. A norma jurídica, ela é objeto de estudo, do direito, e ela é fundamental para a gente entender o nosso modo de viver em sociedade. Lembre-se, uma norma jurídica, uma lei, uma regra, ela nunca tem como base dizer o que você deve fazer.
ela tem como base sempre dizer o que você não deve fazer. A lei que proíbe matar, ela simplesmente diz que você não pode matar. E a partir disso você pode fazer o que você quiser, menos matar. Então esse é o conceito de norma jurídica. Já as normas morais, elas são regras e condutas transmitidas socialmente. A gente aprende as regras morais de não mentir, de não roubar, de honestidade, dentro do conceito da nossa família, dentro do conceito social, e por isso elas são objetos de estudo da ética, da reflexão ética. Para encerrar nossa aulinha hoje, vamos lá. O objeto de estudo da ética é justamente a reflexão sobre a moral, sobre os valores, sobre as normas e sobre as nossas ações. A ética, então, vai ser o guia da razão, vai ser o guia operando ali o seu desejo, a sua liberdade, e a sua ação. E a sua ação voltada principalmente para os princípios que guiam a sua existência. No nosso caso aqui, a sociedade. Ok? Até lá, pessoal. Um abraço.